O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja celebra essa memória, como eu falei no início da celebração, de São José Operário. Vocês veem que aqui na leitura hoje do Evangelho, né, há um questionamento, porque as pessoas começam a ver aquele Jesus fazendo milagres, se apresentando, dizendo que ele é o Messias esperado. E as pessoas perguntam de onde é que vem tanta sabedoria, porque ali na sinagoga de Cafarnaum, ele abriu o livro de Isaías, no capítulo 61, que lá diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me enviou para proclamar a boa nova. E o pessoal ficou assim: mas como é que pode esse homem está dizendo essas coisas? De onde é que vem essa sabedoria toda dele? Ele não é o filho do carpinteiro. A mãe dele não é Maria. E aqui coloca aqui os irmãos, né? E graças a Deus nós somos católicos, nós já compreendemos que aqui esse significado de irmãos de Jesus, no conceito judaico, são as famílias também, primos e tudo mais. Então, Jesus não teve outros irmãos carnais como nós. Ele foi o filho único mesmo. Mas aqui fala, né, dos seus irmãos, está relacionados a primos, e nós acreditamos nisso porque a tradição da igreja nos ensina, e não vamos entrar em problema de crise achando que Jesus teve outros irmãos. Então, isso aqui nós estamos curados e libertos, graças a Deus. Mas esse não é o detalhe. O detalhe é o seguinte: por que no dia do trabalho a igreja coloca São José como modelo de operário, ou modelo de trabalhador? É interessante, quando você tiver a oportunidade de ir lá na Terra Santa, lá tem a casa de São José, a casa de Nossa Senhora. Logo quando nós entramos, tem um quadro, uma pintura de um quadro. E ali está assim: José mexendo com madeira, Jesus ali aprendendo com São José, Nossa Senhora, me parece que ela está com aquela máquina lá de tiar. Interessante que lá em casa tem um quadro semelhante a esse, mas ele é diferente. Se tiver descrito o quadro de Nazaré errado, talvez seja esse o que tem lá em casa. Lá em casa está José com a madeira na mão, e está Jesus aos pés de Nossa Senhora, e Nossa Senhora com a Bíblia na mão, né, a Torá,
E José ali com a madeira olhando Nossa Senhora e Jesus olhando para Nossa Senhora e Nossa Senhora ali trazendo, para Jesus os ensinamentos de Deus. Descendo um pouco nessa casa, que hoje é uma igreja, lá tem 2 vitrais. Um dos vitrais tem o sonho de José, ou seja, José ali deitado e o anjo falando com ele que ele não pode rejeitar Maria, porque ele não sabia como é que Maria tinha ficado grávida. E um outro vitral tem José morto e ao lado Nossa Senhora e Jesus, ali como que entregando agora ao Pai. Família, o esposo que morre, confortado por Jesus e Maria. O modelo de família que a igreja nos ensina é esse modelo, aonde o pai, ele é aquele que provê as necessidades da família. A mãe é aquela que em casa ela cuida do filho, dos filhos. É a mãe que educa os filhos, que leva Deus aos filhos, que ensina as coisas de Deus. Mas o pai também faz a mesma coisa. Tanto que no prefácio da oração que eu vou fazer daqui a pouco, diz assim: sendo ele, ou seja, José, um homem justo, porque ele era honesto, justo, um homem santo, um homem segundo Deus, vós, ou seja, o pai, vós os destes por esposo à Virgem Maria, mãe de Deus. E o fizestes, chefe da vossa família. Não é o chefe como é entendido hoje, o opressor, Então hoje não se pode dizer que o homem é mais o chefe da família, porque isso dá a impressão de opressão, de mandão, de tirano. Aí entra a mulher também, que tem que ser Não vou entrar nesses detalhes. Estou falando aquilo que a igreja nos ensina. E o fizeste chefe da vossa família, para que guardasse, olha o homem, guardasse como pai o vosso Filho único, Jesus Cristo. Deus coloca São José como o chefe da família, o provedor da família, para cuidar do Filho único que o Pai tem, que é Jesus, que foi concebido na Virgem Maria, do Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o modelo tradicional de família. Quando eu falo tradicional e conservador, é assim. Tradicional porque a igreja ensina, isso vem da tradição da igreja. A Sagrada Família é assim. Naquela família, tem uma música do Padre Zezinho que diz assim, olha, lá em casa se vive a religião, lá em casa se fala de você, sua lei lá em casa é oração, e o irmão mais velho é você. Olha o modelo. Esse é o modelo. Eles, embora Deus não precisasse, mas Deus precisou de um pai que provesse as necessidades da família e uma mãe que pudesse ensinar a ele a lei de Deus, a lei dele mesmo, os costumes judaicos. E ali, Jesus, olhando para José, ele também aprende a profissão.
E aqui nós temos um modelo de família, a Sagrada Família, que todas as famílias, e aqui eu vou dizer mais uma vez, né, para nós católicos, porque pode ser que seja católico, não goste do que eu esteja falando e tem um modelo de família diferente. Mas para nós católicos, mas é para todo mundo também. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Essa família dá certo. O pai trabalha, a mãe trabalha em casa, cuida do filho. Esse ensina a lei de Deus. E o filho vai crescendo sob o olhar da mãe. Ali no quadro dá para perceber isso, né? A mãe está olhando Jesus Cristo. E o pai também, ele está trabalhando, mas está olhando. O filho não pode crescer distante dos seus pais. Tempo de pandemia, que maravilha, entre aspas. Será que não está agora na hora de você, pai de família, mãe de família, rever os conceitos familiares? Porque acho que está todo mundo voando para todo lugar, né? Será que agora não está na hora de reorganizar? Na homilia passada eu disse assim, o que é que você anda fazendo na sua casa? Hoje eu pergunto assim, e você, família? Enquanto família, o que é que você anda fazendo na sua casa? Você que é pai, o que é que você está fazendo? Ontem eu conversando com o Rubens e a Tânia, né, mas estava conversando com o Rubens, que é aqui da comunidade, ele disse, mas padre, agora aqui nós estamos fazendo assim, eu estou lendo a vida dos santos e organizando a vida em casa. Estamos organizando. Tem dia que eu faço o almoço, tem dia que a minha esposa, ela lava a roupa, os meus filhos nós colocamos lá para lavar os vasos sanitários, as coisas assim, e depois nós falamos de Deus, estamos falando de Deus. Padre, eu fiquei com a minha esposa até as 3 horas da manhã falando de Deus. Quando nós olhamos para o relógio, minha amada, minha querida, já são 3 horas da madrugada. Tempo de pandemia. Tempo de rever os conceitos. Claro que eu não quero aqui, quero falar com muita humildade e não estou aqui dizendo que o modelo da minha família é o melhor. Mas é o melhor, sabe por quê? Porque hoje eu posso observar que o modelo da minha família é baseado na Sagrada Família. Não é baseado em conceitos psicológicos ou de algum teórico que está dizendo, porque agora tem um monte de família, né? Muito de conceito de família. Mas o conceito de família da igreja católica é o tradicional, é o conservador, é esse. O pai provê, a mãe educa. É esse. Aí ontem eu conversando com a minha mãe, né? Liguei lá. E aí, mãe, como é que a senhora está? Ah, estou bem, meu filho. Agora estou assistindo a TV Canção Nova, que eu não estava conseguindo. Estou assistindo também a Rede Vida. Olha, meu filho, texto na mão. Estou rezando por você, por seus irmãos. A minha irmã já morreu, né? Mas estou rezando aqui. De vez em quando alguém pede para rezar por algum doente, eu estou rezando, fazendo as coisas de casa. Aí, hoje, eu rememorei a minha vida, enquanto família. Meu pai não é perfeito, já morreu, mas não é perfeito. Mas meu pai, eu me lembro quando eu era criança, meu pai saía para trabalhar. Minha mãe trabalhava em casa cuidando de nós. Meu pai, mas minha mãe tinha o mesmo pensamento. Então não dava para a gente se refugiar nenhum e nem o outro. A palavra da minha mãe era a palavra do meu pai, e a palavra do meu pai era a palavra da minha mãe. Hoje é assim, né? A palavra da mãe é uma e do pai é outra. Aí os meninos vão atrás daquele que está do lado deles. Aí vai se desestruturando.
Eu me lembro da minha mãe colocando eu e meus irmãos aos pés da cama. Juntas as mãos, nós juntávamos. Reza comigo. Pai nosso, que estás nos céus, que estás nos céus. E ali fomos aprendendo. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça. Domingo na missa. Eu me lembro que um dia meu pai brigou comigo e com meus irmãos. Esses meninos não gostam de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, meninos. E de vez em quando eu via meu pai lá lendo a Bíblia. A gente não lia a Bíblia, não. Eu comecei a ler a Bíblia aos 19 anos. Olha o prejuízo que deu agora. A minha avó nos levava para a igreja para rezar. Um dia nós fomos rezar na igreja, aquelas novenas do interior. Aí a minha avó nos levou, eu e meu irmão, ficou lá rezando. Minha irmã também foi, mas você sabe que a mulher é mais voltada para as coisas de Deus do que os homens, né? Os homens é mais assim, racional. Mas quando se converte mesmo, graças a Deus. Aí fomos brincar. Nós tínhamos ido rezar, não foi brincar. De repente, chega meu pai e dá um assobio, né? Meu pai tinha um assobio assim especial. Qualquer lugar que a gente tivesse, fizesse assim, não saiu o som, mas já sabia, é meu pai. Está onde? O assobio de meu pai. Aí estamos fritos. Era para nós irmos rezar, estamos brincando. Aí meu pai estava lá, chamou para casa. Chegou lá e ele disse, vocês foram para onde? Para rezar? Uma surra. Aprender. Educação. Se educa assim. Não estamos com trauma, não. Nenhum dos filhos estão com trauma. Não é nada de psicólogo, porque meu pai me bateu, minha mãe me bateu, mereceu. Então não tem como ficar com trauma. Fica com trauma quando não merece. E meu pai, mas minha mãe fazia assim, quando nós brigávamos. Por que vocês brigaram? Aí, uma surrinha também. Não é que meu pai mas educava só na surra, é quando a gente merecia. Irmão não deve ficar brigando. Aí depois, sabe o que ele fazia? Mandava a gente se abraçar, né? Porque estava com raiva um do outro, aí ficava abraçado. Aí a gente ficava olhando para o outro, acabava sorrindo. Reconciliação acabou. Ficavam rindo um do outro, porque aí chorava, depois olhava para o outro, acabou, reconciliou. Esse é o modelo de família que eu tenho. Dinheiro. O que é do meu pai é da minha mãe. Ou seja, é da família. Meu pai trabalha, traz o dinheiro. Maria, precisa de alguma coisa? Sim. Toma aqui. Olha, Maria, agora nós vamos juntar dinheiro, família pobre, para comprar as roupas para os nossos filhos. É assim que o pobre faz. No almoço, no jantar, nas comidas lá, sabe que pobre requenta, né? É assim, ó. Hoje eu como qualquer coisa, nada me faz mal. Comida requentada. E sempre o melhor para nós. Minha mãe, era ela que colocava, ela nos servia. Interessante, agora que eu estou pensando. Minha mãe é que nos servia, ela pegava sempre o melhor para nós. Ela ficava lá com a asa da galinha, os pés da galinha, o melhor para nós. Casa sempre cheia, porque meu pai cuidava também de parentes nossos que estavam com dificuldade. Então, nós crescemos assim, com a família, tendo pessoas, parentes
nosso, morando conosco, e até pessoas de fora. Um dia eu, meu irmão e minha irmã, que já morreu, minha irmã, nós falando, ela disse, que bom aquelas surras também, né? Porque se nós não tivéssemos tomado aquelas surras, que nós seríamos hoje? Eu não estou dizendo que família se faz a nível de pancada, não estou falando isso, eu estou dizendo que a autoridade de pai e de mãe, quando não obedece, é assim. A hora já está passando, com pouca hora, só tenho que falar mais umas coisas, mas já passou da hora, viu? Aí, minha irmã, que passa a cuidar da minha mãe, porque eu vim para o seminário, o outro teve que morar em Santos, o outro mais próximo, ali cuidando, ficou ali. Olha só, minha irmã deixou de casar para cuidar da minha mãe e do meu pai, porque meu pai já tinha morrido. Minha irmã morre, agora estão os dois lá cuidando. Por quê? Porque eles cuidaram de nós. Agora é nós que temos que cuidar deles. Eu à distância, né? Porque meu trabalho é esse, ser padre, então tenho que cuidar das famílias dos outros. Queria cuidar da minha, mas tem que cuidar dos outros. E eu termino dizendo assim, mas que bonito no dia que eu cheguei lá para fazer a missa de corpo presente do meu pai, e minha mãe sentada do lado, com a bengala na mão, ali, cheguei, abracei minha mãe, quando eu vi aquela cena eu disse, missão cumprida. Missão cumprida. Bem, esse é o modelo de família da igreja. Vida de oração, trabalho, silêncio em casa, educação dos filhos. Esse é o modelo. Mãe não teve tempo de ficar indo mexer com cabelo, nem com unha, nada. Não tinha tempo, porque ela tinha que cuidar de nós. É nós com nós. Ela não tinha tempo. E meu pai também não tinha. Um dia meu pai disse que ia dar mesada para nós. Aí nós brigamos entre nós. Meu pai disse, a partir de hoje não tem mais mesada. Acabou. Até hoje eu estou atrás dessa mesada. E no tempo da dificuldade, quando a nossa família, meu pai teve que construir a casa. É lá em Vitória do Espírito Santo, mas eu sou da Bahia, mas em Vitória do Espírito Santo, eu comecei a vender picolé na rua para ajudar a comprar o pão, porque nós estávamos em regime de guerra. Então, regime de guerra era assim, olha, não tem manteiga mais, só tem pão. Regime de guerra. Eu ia lá, vendia os picolés, trazia o dinheiro, dava tudo na mão da minha mãe, aqui o dinheiro, para comprar pão, para comprar outras coisas. Essa é a Sagrada Família que Jesus e Maria nos ensinou a vivermos. E eu termino dizendo assim para vocês, viu? Deu certo.